a questão da câmera, tá? Porque no dia da prova eu vou querer que vocês abram a câmera, né? E aí, quem não puder, não tiver jeito mesmo, tá? Eu respeito, né? Mas aí eu vou ter que fazer de outra forma com vocês, né? Eu vou ter que lidar de outra forma para a gente fazer a prova, talvez. Tá bom? Aí eu vou ter que pensar. E vocês me falam, dependendo da quantidade de pessoas, eu vou pensar de um jeito, dependendo da outra quantidade, eu vou pensar de outro, tá? Deixa eu ver o PowerPoint já me liberou, liberou. Aqui, são diferenciais parciais, ainda tem aqui. Não. Vou compartilhar aqui. Então, do slide atual. Ô, Ah, Alisson. oi, pode falar. Ah, não, não. Já vi aqui, já tá sendo gravado. E já tá aparecendo o slide, tá? Tá, obrigado, viu, Rebeca? E sabe o que eu descobri? Vai naqueles três pontinhos que tem aí em cima, aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, Então, tem os três pontinhos aqui perto da câmera. Esses três ah, tá. pontinhos é onde tem a gravação, tá? Aí, se eu não coloco para gravar, qualquer um de vocês consegue colocar para gravar, porque vocês têm permissão de mexer, tá? Eu deixei assim porque dá preguiça de tirar, mas também tem outra coisa, né? Teria que configurar tudo, mas assim, ó, ninguém é inimigo de ninguém, não, né? Porque um consegue tirar o outro daqui, viu? Sabe que consegue excluir o outro dessa. Bom, só para não fazer coleguinha, tá? Não pode fazer essas coisas aí. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui. Então vai lá. Beleza, aqui. Ainda isso aqui já foi, né? Que eu coloquei no slide certinho, coloquei compartilhado no começo, aí voltou lá em cima. Isso, esse a gente falou aula passada. E aqui, tá? Deixa eu só subir o slide. Então, aula passada a gente terminou com esse exemplo, pessoal. Vocês lembram que era calcular a derivada parcial da f com relação a x, derivada parcial da f com relação a y. E aqui a gente precisou usar a regra da cadeia de uma variável, tá? Logo, vai aparecer para vocês a regra, e aí eu vou mostrar como, a regra da cadeia para funções, para derivadas parciais, tá? E aí ela vai mudar um pouquinho, mas em parte é a mesma essência, tá? Mas ela vai mudar um pouquinho, vocês vão estranhar um pouquinho. Mas por enquanto ainda está um pouquinho longe, tá? E a gente vai continuar, olha, é um outro exemplo. Aqui nesse exemplo, eu quero que você determine para mim dz, dx, tá? Deixa eu colocar aqui mais para ficar maior para todo mundo ver, né? Porque às vezes tem gente assistindo no celular. Assim, eu acho que ficou um pouquinho melhor, né? Então, determine dx, dz dy, se z é definido implicitamente como uma função de x e y e pela equação essa, tá? Olha aqui, pessoal, definir implicitamente é quando eu defino uma função não com formato e a cara bonitinha, igual, por exemplo, f de xy igual a x mais y.
Não, eu defino ela implicitamente. O que é definir implicitamente? Eu defino ela através de uma equação. O que eu quero dizer? Aqui o z é uma função de x e y. Eu não sei a cara da função, mas eu sei que essa função, junto com a variável x e a variável y, satisfazem essa equação. Quem é a função? A função z, ou seja, a variável z, que é uma função de x e y, satisfaz essa equação. E aí ele quer que você determine a derivada, né? E aí como que a gente faz, gente? Isso aqui chama derivação implícita, tá? Vocês aprenderam lá no cálculo 1 também. Não sei se o João explicou para vocês, o pessoal da engenharia, o pessoal da física, eu não sei com quem vocês. Muito provavelmente foi com a Eva, ou com o Alisson, ou com o José Laércio. Foram os três professores que deram nessas últimos tempos. Mas você tinha lá no cálculo 1 a derivada implícita, ou seja, a derivada de uma função que era dada a uma função de y, um y que era a função de x dada por uma equação. Aqui é uma função de duas variáveis e ela está dada nessa equação aqui. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igual no outro caso. Para eu descobrir quem que é dz, eu vou ter que fazer a derivar com relação, primeiro com relação a x desse lado, tá? Dessa equação. Aí eu vou determinar dz com relação a x, e depois, para determinar dz com relação a y, eu vou derivar essa equação dos dois lados com relação a y. Gente, todo mundo sabe que a derivada de uma constante é zero, tá? E eu tenho que derivar essa equação dos dois lados. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer isso aqui, ó. Não tem como riscar o slide com ele no modo zoom, mas ó, dz dx desse lado, essa equação, e eu vou fazer dz, eu vou fazer derivada de x com relação a esse lado e derivada do x com relação a esse lado, ou seja, é uma equação. Então eu derivo dos dois lados, tá? Então vamos lá. Vou ampliar de novo aqui. Gente, então vamos lá. Para achar, eu vou derivar implicitamente, ou seja, derivar a equação. Gente, eu vou derivar essa equação com relação a x. Qual é a derivada dessa função x ao cubo com relação a x? É o quê? 3x quadrado mais o y. Eu estou derivando com relação a x. O y não é uma variável independente, ou seja, o y não é uma função de x aqui. O próprio exercício fala, olha, a única função que é dada implicitamente é a z, pela equação, pela função de x e de y. E não fala nada que y é função de x. Então, y é uma constante com relação a x. O y não varia se eu variar o x. Então, isso aqui, quando eu derivar com relação a x, vai ser quanto? Derivada da constante é zero. E o z agora não, o z é outra coisa, tá? O z é uma função de x. O z é uma f de xy. Eu não sei a cara da f de xy, mas aqui o exercício está dizendo que o z é uma função de x e y. Então, como fica a derivada de z ao cubo com relação a x? Tá? Bom, aqui é a regra da cadeia. Você usa a regra do tombo, 3z quadrado, só que o z também é função de x, né, de x e de y, em particular de x, vezes a derivada da z com relação a x. Isso aqui eu usei a regra da cadeia, tá? Aí apareceu aqui, tá vendo? Ó? Derivada deu 3x quadrado, essa deu zero, e aqui eu uso a regra da cadeia, 3z quadrado, derivada de z com relação a x. A mesma coisa aqui, gente. O y, 6y, uma função, o y não depende de x, então a única que eu posso derivar aqui é o z, que não vai me dar zero, né? Mas o x é constante, então a derivada de uma constante vezes uma função, a constante sai para fora e a gente deriva só a função. Aqui é a z. Qual que é a derivada de z com relação a z? É 1, tá? A derivada de z com relação a x, perdão. A derivada de z com relação a z é 1, é claro, mas não é isso que eu estou perguntando. A derivada de z com relação a x.
O z é função de x, então isso aqui vai ficar derivada de z com relação a x. dz dx, que é o que apareceu aqui, quer ver? Ah, tá. Aqui, ó, dz dx. Espera aí, eu estou usando, perdão, gente, eu estou usando a de baixo, é na de cima. Então, 3x² deu zero, 3z² dz dx. Aqui, olha, isso aqui, olha, o z é uma função de x, só que eu tenho eu tenho aqui o x e o y. Se tem o x, isso aqui é o produto da função x com a função da variável x com a função z de x, tá? O que é que eu faço? Aqui não tem jeito. Se tem produto, é regra do produto. Então, é a derivada da primeira. A derivada da primeira é quanto? Com relação a x. Derivada de x com relação a x é 1. Então, vai dar 6yz, tá? O x sumiu porque a derivada de x com relação a x é 1. Mas, aí a derivada dessa função mantém a primeira, né? Vai ficar 6xy vezes a derivada de z com relação a x, que é a derivada parcial de z com relação a x. Isso é igual à derivada do 1 com relação a x, só que o 1 é constante também. É um número, então dá zero. Tá? E aí, gente, eu fiquei com uma equação que eu tenho que resolver essa equação agora igual uma equação de x, y, z. Só que agora eu tenho uma equação de x, z, dx, dz e y, tá? Então, para eu resolver isso, eu não quero achar dx, dz, então eu tenho que isolar dx, dz. O que que eu faço? Agora você tirar uma coisa. Nessa equação aqui, olha, eu posso escrever assim ela. Todo mundo que não tem dz, eu escrevo aqui, ó. Então, vai ficar 3x². Aqui tem dz, eu deixo para colocar lá no final. Essa não tem dz, então vai ficar mais 6yz. Mas aí acabou as que não tem DZ. Agora eu vou juntar as que tem DZ. E aqui, as que tem DZ, eu vou pegar essa e esta, vou juntar. Como tem DZ nas duas, eu vou tirar o DZ em evidência. Então isso aqui vai ficar 3. Aqui tem 3z² mais aqui 6xy. Tudo isso DZ. Vou apagar essa que a gente não precisa mais dela, eu já fiz as contas, né? dz dx, tá? Tudo isso igual a zero. É como se eu estivesse resolvendo uma equação, tá? Então, o que que acontece? Olha, esses caras aqui que não tem dz, eles vão lá para o outro lado trocando o sinal, né? Na verdade, eu somo menos esses caras aqui. Então, o que vai aparecer aqui? Ah, menos 3 vai aparecer do outro lado ali. Vai ficar 3z², certo? Ah, mais 3z², desculpa, 3z² mais 6xy dz dx igual. Aí eu passo os outros para lá, vai ficar menos 3x² mais 6x, 6yz, tá? Esse menos aqui, olha, eu já passei para o outro lado com menos. Eu deixei o menos em evidência, não distribuí, tá? Aí, gente, fez isso, aí é só passar essa dividindo, tá? Passei dividindo. Então, aqui vai ficar quanto? Aqui teria ficado, antes, quando eu passei dividindo, o menos vai ficar aqui, em cima vai ficar menos, em cima aqui vai ficar ruim de escrever, deixa eu achar um lugar mais. Aqui, ó, vou escrever aqui nas fotos. Isso aqui, na verdade, ficou assim, ó, 3z, vai ficar 3x²,
mais 6YZ, tá? Igual isso aqui. Esse sinal de menos a gente pode escrever na frente aqui, não tem problema. E esse daqui, olha, 3Z quadrado mais 6XY. Olha, gente, eu tenho 6 aqui e 3. 3 e 6. Dá para tirar em evidência o 3. Eu posso cancelar todo mundo por 3. Eu posso dividir as duas equações por 3. Quando eu dividir, aqui vai ficar só x quadrado. Aqui vai ficar 2YZ. Aqui vai ficar só z quadrado. E aqui vai ficar 2XY, tá? Então, a derivada do dz dx é x quadrado menos x quadrado mais 2y, z quadrado mais 2y, tá? E a gente faz também, olha, da mesma forma, eu vou derivar aqui com relação a y. Na hora que eu derivar com relação a y, as contas vão ser muito parecidas. O que vai aparecer aqui vai ser só... Vamos fazer, vai, eu vou aproveitar que eu estou com a lousa, aí vamos fazer. Mantém, arriscadão. Aqui, deixa eu só mostrar para compartilhar para vocês aqui. Ah, aqui, todo mundo vendo o quadro. Deixa eu pegar só a equação de novo. A equação, deixa eu dividir aqui. A equação, ela é a x quadrado, x ao cubo, desculpa, mais y ao cubo, mais z ao cubo, mais 6x YZ igual a 1, tá? E aí, para achar o DY, eu derivo dos dois lados. A hora que eu derivar dos dois lados, eu vou ficar... A hora que eu for derivar dos dois lados, agora eu quero DZ, DY, ok? Eu não tenho isso, quero achar. Derivo dos dois lados. Olha, o x não é função de y. Ele não varia quando o y varia. Então, ele é constante com relação a y. O que eu faço? A hora que eu derivar, ele vai dar zero. Ele não entra na conta. O y ao cubo, com a derivada do y ao cubo com relação a y, ele é a regra do tombo. 3y ao quadrado sobre 3y ao quadrado, desculpa. 3y ao quadrado. Regra do tombo. Tá? E aqui é diferente, porque aqui o z é função de y, ele é função de x e de y. Então aqui eu tenho que usar a regra cadeia. É a regra do tombo, 3z quadrado, só que o z é função de x, então tem que aparecer a derivada da função de y, tem que aparecer a derivada dele com relação a y aqui, tá? Pessoal, eu vou só dar uma acalmada na minha voz, porque eu estava meio ficando rouco, meio parecendo uma faringite aqui, tomara que não seja. Eu vou falar um pouco mais baixo. Se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisam. Eu vou falar mais baixo, mais pausado, tá? Tava até esquecendo e já me empolgando. Daqui a pouco eu fico sem voz. Ó, aí, mais essa daqui. Só que lembra essa daqui. Isso aqui é uma função de y, tem a função y aqui, o z é a função. Isso aqui é o z, né? A função de y também. Então, aqui é a regra do produto. Então, vai ser 6x, derivada da primeira. Então, a derivada do y com relação a y é 1. Aqui vai ficar z, mais... mantém a primeira, que é o 6x y, derivada da segunda. O z é a função de y, então vai ficar a derivada de z com relação a y. Isso é igual à derivada desse cara aqui, que é o 1, é constante também, dá zero. Tá? E aí eu faço a mesma coisa. Eu junto todo mundo que não tem dz aqui, então isso aqui vai ficar 3y ao quadrado, tá aqui, mais, esse tem dz não entra, então esse aqui vem para cá, 6xz, mais, ó, aqui, eu vou tirar o desenho em evidência.
Então, eu vou ficar com 3z² mais 6xy dz dy igual a zero. Jogo para lá esses dois aqui. Então, eu vou ficar com 3z² mais 6xy, tá? Dz dy igual a menos 3y² mais 6xy. E o sinal de menos que eu passei para cá está aqui. Aí eu passo dividindo, então aqui dz dy é igual a menos 3y² mais 6xy dividido por 3z² mais 6xy. Pessoal, só corrigir uma coisa, que não é y, aqui é z, tá? Estava vendo que estava estranho, né? Aqui é x, z. Então, aqui vai ser x, z, tá? Então, aqui fica x, y, tá? E aqui, de novo, dá para simplificar, ó. Tem 3, aqui tem 6, o 6 se escreve como 3 vezes 2. Então, se eu dividir por 3, isso aqui vai ficar menos 3y, não, y² mais 6 mais 2xz dividido por z² mais 2xy. E aí eu vou voltar a compartilhar para vocês verem, olha. Guarde isso aqui na cabeça. É exatamente isso que deu a mim. Vou compartilhar agora de novo nossos slides. A gente continuar. Aí, nessa, daí eu pergunto, pessoal, alguma dúvida? Ainda não, Alisson. Ok, obrigado. Então, eu vou seguir. Rebeca, você está conseguindo me ouvir? Tudo tranquilo? Porque eu dei uma maneirada mesmo aqui, tá? Na voz. Se Não, precisar, tá eu tranquilo. levanto um pouquinho. Tranquilo, obrigado. Vamos lá? Bom, então, em alguns sistemas algébricos computacionais, a gente pode plotar algumas superfícies por equações implícitas, tá? Tá vendo essa equação aqui? Implícitas com três variáveis. Olha, a figura 6 aqui. A figura 6 mostra o desenho da superfície definida pelo exemplo 4. Ó. Essa coisa aqui forma uma superfície. Essa superfície é isso aqui, ó. Tá bom? A gente consegue fazer isso, dado implicitamente. A gente consegue, tem software para fazer isso. Até o próprio. Nossa, fugiu agora o nome que a gente sempre usa lá, consegue. O Wolfram. O Wolfram não consegue fazer isso aqui para três variáveis. Não sei se o desenho sai igual, porque o Wolfram ele pega algumas medidas aqui próprias deles, e às vezes ele mostra só a parte da frente, a parte de trás, né? Esse aqui está melhor. Isso aqui é feito no. Esse desenho aqui com certeza é feito no Maple. A gente não tem acesso ao Maple porque ele é pago. Na minha época de graduação até tinha, mas depois as universidades pararam de usar. É muito caro a licença. Então, pessoal, a gente resolveu esse, tá? Então, aqui ficou meio apertado, mas isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui é só derivada parcial de funções de mais de três variáveis.
ou mais que duas variáveis. Por exemplo, a derivada, se for com três variáveis, o que, que vai acontecer? A gente vai agora aumentar uma. Então, se eu tiver uma função que é função de x, y, z, a derivada parcial da f com relação a x, ela, por definição, é esse limite aqui. Tá vendo? Onde o h vai fazer, olha, x mais h vai ser o incremento da variável x, e aqui eu tenho a derivada com relação a x. Se eu fizer a derivada com relação a y, a fy aqui o que vai aparecer vai ser x, y mais h, z, menos f de xy, dividido por h, e a limite de h tendendo a zero. Se eu quiser a derivada parcial com relação a z, a mesma coisa, tá? E aí, gente, a gente pode fazer a derivada, né, dessa função de três variáveis, tá? Se eu tomar isso aqui como um w, se eu tomar isso aqui como um w, a fx é dw dx, tá? A fy é dw dy, e a fz, a derivada parcial em relação a c é dw dz, tá? A gente pode fazer isso também, tá? Só que a gente não consegue fazer uma interpretação geométrica disso, porque assim, pessoal, é simples. Alguém consegue ver o gráfico de uma função em R4? Ou seja, o gráfico de funções de três variáveis, ele vai lá para o R4. Alguém enxerga em R4? Em quatro dimensões? Bom, acho que não, né, gente? Se alguém aí falar, vocês me passam o endereço aí da pessoa que eu vou mandar uma ambulância aí, tá? E a pessoa está passando mal se ela está enxergando em R4. A gente não tem essa capacidade. Então, por isso que a gente não tem aquela representação geométrica igual eu fiz para duas variáveis, tá? É uma coisa só para vocês terem em mente. Sempre que eu tenho o gráfico de uma função, o gráfico de uma função de uma variável, ele vai lá para o R2, ele sempre aumenta uma dimensão. O de duas variáveis, ele vai estar em R3, o de três variáveis está em R4 e assim por diante, tá? Em geral, gente, se eu pegar uma função de n variáveis, a derivada parcial com relação à variável xi eu faço xi mais h, menos isso aqui, menos f de x1 até xn, dividido por h, tomo o limite, essa daqui é a derivada parcial com relação ao xy. A gente pode fazer isso para funções de n variáveis, não tem problema, tá? Uma função pode ter 1 milhão de variáveis, a gente sabe fazer as derivadas parciais. O problema é, a gente não tem tempo, né? Você tem que parir, se tiver alguma coisa desse tipo, um trabalho desse tipo, a gente tem que ver se consegue programar alguma coisa, né? Implementar alguma coisa para poder fazer essas contas para a gente. Opa, saiu, descompartilhou. Vamos voltar. Então, gente, olha o exemplo de uma função de três variáveis para a gente fazer as derivadas, tá? Ó, ele está pedindo, determine fx, né? F derivada f com relação à derivada parcial da f com relação a x, a derivada parcial da f com relação a y, a derivada parcial da f com relação a z. Às vezes eu vou falar fx, fy e fz, tá? Se eu falar isso, eu estou falando de derivada parcial, tá? Então, a derivada parcial da f com relação a derivada parcial da f com relação a x, então a gente vai ter que derivar aqui onde aparece o x, tá? Agora, o x, o y e o z são variáveis independentes, tá? Eles não dependem de ninguém, tá? Então, vamos lá. Se eu for fazer a derivada com relação a x, eu vou ter que manter o x, o y e o z parados, tá? A derivada parcial com relação a x, eu só vou derivar para o x. Quem não depender de x é constante. Então, é a mesma coisa de deixar y e z parados, ou seja, eles são constantes com relação a x. Eles não variam, o y e o z não varia. Eles não têm variação se eu variar o x, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aonde tem x? Aqui nessa função. Então, eu vou ter que fazer a derivada aqui. Isso daí é regra da cadeia de novo, né? Porque ali é uma função composta. O que eu vou ter que fazer? Ó,
O L de Z, o Ln de Z é constante, a função não depende, o L de Z não depende de x nesse caso. Então, eu vou ter que derivar com relação a x. A única função que depende de x aqui é essa daqui. E aí, como que eu faço? A derivada parcial em relação a x dessa daqui, da e de x, y. A derivada da exponencial é sempre assim. Eu repito a exponencial, é a própria exponencial, vezes a derivada que está aqui em cima. Como eu estou derivando com relação a x, eu vou derivar isso aqui com relação a x. O y é constante com relação a x, então ele sai para fora. Então vai ficar a derivada de x com relação a x, que é 1. Só que tinha o y multiplicando, fica y. Então isso aqui é xy, y. Aí, quando eu volto para cá, quando eu volto para essa função, ainda tem o ln de z, só que o ln de z é constante com relação a x. Por isso que ficou assim, ó. Vai ficar o y embaixo, né? A derivada do e de x é y, e de xy, vezes o ln de z constante, ficou ln de z, tá? Agora, para a derivada parcial da f com relação a y, agora eu mantenho x e z constantes. Aí é a mesma coisa, eu vou precisar de onde que aparece y aqui? Só aqui em cima. Então, o que que eu vou ter que fazer? A derivada dessa função. A derivada dessa função, eu mantenho e de x, y, e depois eu derivo essa função com relação a y. A derivada dessa função com relação a y é o x é constante, sai para fora, e a derivada parcial da de y com relação a y é 1. Então, vai ficar 1 vezes x, que é x. Por isso que ficou x aqui, x vezes a exponencial de x e y, vezes ln de z, que é constante com relação a x. Agora, a gente vai fazer a derivada parcial da f com relação a z. Bom, aqui não tem z, então isso aqui é constante, só preciso derivar do ln. Mas a derivada do ln é 1 sobre a função. Então, fica e de xy vezes 1 sobre z. E de xy vezes 1 sobre z, fica assim. Então, essas aqui são as três variáveis, três derivadas. Se tivesse quatro variáveis, a gente poderia obter quatro derivadas e assim por diante, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até agora? Não, tranquilo. Então vamos seguir. Se aparecer, vocês avisam, tá? O que que a gente vai trabalhar agora? Então a gente já aprendeu a fazer as derivadas parciais, né? Só que a gente está fazendo derivando uma vez só. Só que a gente pode fazer como nas funções de mais de uma variável, né? Como nas funções de uma variável, a gente pode derivar mais de uma vez. Isso se chama derivadas de ordem maior, derivadas de maior ordem, né? No caso, eu vou começar com duas derivadas. Então, assim, se f é uma função de duas variáveis, tá? E suas derivadas parciais são fx e fy, são duas funções ainda, são duas funções, são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas, tá? Isso aqui, eu derivo, elas dão duas funções, tá? Elas eram funções, eu derivei, ainda tem, são funções de x e de y. Aí eu faço a derivada aqui de novo, eu posso fazer. Isso daí se chama derivada de segunda ordem, se eu derivar mais uma vez, né? E aí, a gente vai ter a fxx, a gente pode ter, só que agora, dessas daqui, a gente tinha, quando a gente tinha uma função, eu gerei duas. Agora, cada uma das duas vão gerar mais duas, então a gente vai ter quatro novas funções, ou quatro novas derivadas. Quais são elas? Eu vou pegar a fx e derivar com relação a x. Tá aqui. Depois eu vou pegar a própria fx e derivar com relação a y. Tá aqui. Acabei com a fx, ela me deu as duas derivadas parciais dela. Agora é o fy, eu derivo com relação a x. Tá aqui. Eu pego o fy e derivo com relação a y. Tá aqui. Essas derivadas aí são chamadas de derivadas de segunda ordem, tá? De f. E se eu pegar z como sendo a f de xy, eu vou ter o seguinte, ó. Essa derivada com relação de x com relação a x, essa primeira aqui, na verdade eu posso escrever ela. Usualmente a gente usa mais essa, fxx, ou seja, aqui eu estou falando que eu estou derivando com relação a x duas vezes.
Ou se eu quero indicar que eu estou derivando, por exemplo, com relação a x duas vezes, eu posso, isso aqui é menos usual, mas eu posso usar ela. F de 1, 1. F de 1, 1 quer dizer o seguinte, que eu estou fazendo a derivada da f com relação à primeira variável. A primeira variável é x, então é f de x. Ou eu posso fazer assim, derivada dessa daqui da f, eu já tenho a derivada da f com relação a x, faço, derivo com relação a x de novo. Isso aqui vai me dar derivada da f duas vezes com relação a x. Ou derivada da z, né, que a z é função de x, duas vezes com relação a x. A gente pode escrever dessa forma. A mesma coisa, a derivada agora, essa aqui é a chamada derivada mista, tá? Ou seja, mistura as duas variáveis. O que que eu vou ter? Eu vou pegar fx e derivar com relação a y. Isso a gente vai poder escrever como x, f, x, y. Quer dizer que eu derivei primeiro com relação a x, depois com relação a y. Aqui é a mesma coisa. Aqui quer dizer que eu derivei primeiro com relação à primeira variável, que é x, depois eu derivei com relação à primeira, segunda variável, que é y. Aqui eu vou derivar, quando eu derivar essa função em relação a y, eu vou obter del2 de f, ou seja, a derivada segunda da f, primeiro com relação a x, depois com relação a y. Aqui, quando nessa notação, quando aparecer assim, eu derivei primeiro com relação a x e depois com relação a y. Nessa daqui muda um pouco, então presta atenção de vocês, olha. Nessa daqui, quando eu faço isso, quem está em primeiro aqui está indicando a primeira derivada. Depois a segunda, quem está em segundo aqui, tá? A mesma coisa aqui, dz com relação a x primeiro, depois com relação a y, tá? Bom, eu posso pegar aí a f y e derivar com relação a x. Aí eu vou ter f de y x, ou seja, é análogo, tá? Agora a primeira derivada é y, a segunda é x. O 2 de uma primeira é y, depois o segundo x. Aqui d2 f, primeiro com relação a y, depois com relação a x. E finalmente o f y, y, que é igualzinho aqui, só que no lugar de x é y, tá? Ai, ai. Ah, tranquilo, deixa eu só olhar o horário, é isso, né? Portanto, a notação fxy aqui, tá? Ela, essa notação aqui, ou essa daqui, olha, ela significa que primeiro eu estou derivando com relação a x e depois com relação a y, tá? Foi o que eu já expliquei ali, tá? Vamos fazer um exemplo para aplicar isso, tá? Vamos lá. Então, eu quero que você determine para mim as derivadas parciais de segunda ordem dessa função, tá? Então, a gente vai obter quatro novas funções, né? Então, eu pego essa função e faço com relação a x. Então, é fx de xy é regra do tombo, 3x quadrado, mais, com relação a x, aqui y é constante com relação a x, o y não depende de x. Então, dá 2x vezes o y ao cubo, continua aqui. E como isso aqui é y e não tem x aqui, isso aqui é constante com relação a x. Então, constante com relação a x, eu derivei e deu zero. Então, por isso que fx é essa função. Agora, a fy de xy, ela, o x ao cubo aqui, ele é constante com relação a y. Ele não varia se eu variar o y. Então, a derivada é zero. Essa daqui, eu tenho y aqui, e x é constante com relação a y. Então, vou derivar essa. Vai dar 3y ao quadrado. Aí, se ajeita, né? Vai ficar 3x quadrado, y ao quadrado. Já estou querendo ficar sem voz. Ainda bem que tomei a água, deu uma melhorada. Então, gente, fica então 3. Eu só ajeitei, né? Eu derivei o y aqui, 3y ao quadrado. Já tinha o x quadrado, então fica 3x quadrado e y quadrado. E aqui
Regra do tombo, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 4, vezes o y, tá? Essa é a primeira derivada com relação a y, mas ele está pedindo as derivadas de segunda ordem. Então, quantas derivadas que eu vou ter que fazer? Quantas funções eu vou ter? 4. A derivada da função fx com relação a x de novo, depois com relação a y, e a derivada fy com relação a x e com relação a y. Então, desse lado vai aparecer a derivada dessas daqui com relação primeiro a x. Então, derivei duas vezes, agora estou fazendo a segunda derivada com relação a x. Regra do tombo aqui vai dar 6x mais aqui tem esse x aqui. Derivada do x com relação a x é 1, então vai ficar 2y ao cubo. Pronto. Aqui, olha, a f da x agora com relação a y, tá? Na verdade, a fx com relação a y é essa aqui, tá? Porque agora eu vou pegar, eu quero pegar a fx e derivar com relação a y. Então, eu já derivei a primeira com relação a x. Qual que é? Essa ou essa? A gente lembra que primeiro, lembrando só ali para vocês, vamos só voltar lá naquela regrinha, olha. Aqui, só voltando essa regra, aqui é quando tiver o x primeiro, quer dizer que eu derivei com relação a x primeiro e depois y. Quando tiver o y primeiro, quer dizer que eu derivei primeiro com relação a y e depois x, tá? Então, aqui, então, agora eu quero pegar a fx e fazer com relação a y. Essa daqui é fy com relação a x. A fx com relação a y é essa aqui. Então, a derivada da fx com relação a y eu vou pegar, então, a fx e derivar com relação a y. Como o x é constante com relação a y, isso vai dar zero. Mas aqui eu tenho y. Então, aqui eu vou fazer a regra do tombo, 3y ao quadrado. Só que tem 2, vai ficar 6. Então, vai ficar 6xy ao quadrado, que é o que deu aqui. Aí, agora eu vou fazer a fy com relação a x. Bom, a fy com relação a x, então eu vou pegar a fy aqui e derivar com relação a x. Aqui tem x. Regra do tombo, 6xy ao quadrado. Aqui não tem x, é zero. Então, aqui vai ficar 6xy ao quadrado. Aí, agora eu quero fazer a derivada fy com relação a y de novo. Então, eu vou pegar ela e derivar com relação a y. Aqui tem y, tem regra do tombo, 2y multiplicado por 3x quadrado. Então, isso aqui vai ficar 6x quadrado vezes y. 3x quadrado vezes y. Aqui tem y, derivada desse aqui com relação a y, vai dar 4, com sinal de menos, menos 4. Tá? Pessoal, essas derivadas, essa derivada aqui e essa derivada aqui ter dado igual, não é coincidência, tá? Vai ser um teorema que eu acho que a gente vai mostrar ele agora. Deixa eu ver. Exatamente. Não é coincidência essas duas derivadas aqui darem, as derivadas mistas darem iguais, tá? Por quê? Por causa desse teorema aqui. Ó, ele falou, olha, note que no exemplo 6, a fxy e a fyx, elas são iguais. Isso não é uma coincidência, tá? Porque essas derivadas que a gente achou, elas são contínuas, né? Porque essas derivadas aqui parciais são iguais para a maioria das funções encontradas na prática. Na prática, ele quer dizer a maioria das funções que tem derivada duas vezes, e aí quando você derivou a segunda vez, a função que você obteve é uma função contínua. Então, as derivadas mistas estão iguais, tá? Esse aí é o teorema, é o próximo teorema que a gente vai falar, que é do matemático francês Alexis Peyrault, tá? Ele enviou aqui, né?
Viveu pouco, né? Deve ter bebido demais. Se fosse até 63, aqui ele teria vivido quanto? 40, 63. Nós estou mal de conta, hein? Vamos lá, 75 menos 13, então isso aqui dá 2, né? E o 6 vai dar 5, 52 anos, pouco, né? Bebeu muito. Então, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Esse teorema que fala das derivadas mistas, ele chama teorema de Clairaut, tá? O teorema de Clairaut, ele diz o seguinte, ó, se f for uma função definida num aberto D, tá? É num conjunto D lá do Rn, tá? Não vou ficar entrando em tecnicidade com vocês aqui. Mas, assim, uma bola aberta é um conjunto, é uma coisa que a gente define em matemática aqui que eu não vou fazer para vocês, tá? Dentro desse conjunto, tem que o ponto AB tem que estar dentro desse conjunto. Olha, se essa função e essa função forem ambas contínuas em D, tá? A derivada parcial, as derivadas parciais de segunda ordem mistas, elas são iguais. Tanto faz a derivar com relação a x e depois com relação a y, ou com relação a y e depois com relação a x, tá? As derivadas parciais de terceira ordem o maior, por exemplo, aqui, ó, segue a mesma linha, ó, por exemplo, essa derivada aqui, que significa que eu derivei com relação a x da primeira, depois com relação a y, depois novamente com relação a y, tá? Ou é isso aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Quando tá assim, aqui significa que eu derivei com relação a x, e depois derivei com relação a y, depois derivei com relação a y de novo, tá? E aí, o teorema de Clairaut, eu consigo mostrar que as derivadas mistas também são iguais, tá? Bom, se agora a derivada segunda dá... se eu derivar duas vezes dá 4, se eu derivar três vezes vai dar 6, tá, gente? Funções. Então, você pode fazer essas derivadas de ordem maior, o problema é que elas vão ficando muito grandes, né? Ó, calcule f de x. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem. Ele quer que calcule isso aqui, ó. Calcule f de x, x, y, z, se f de x, y, z é essa função, tá? Bom, se ele quer fx aqui, essa da função está me indicando que primeiro ele derivou com relação a x, vamos derivar ela com relação a x. Aqui tem que usar a regra da cadeia, tá? Para uma variável. Então, a derivada desse com relação a x é a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada da função que está aqui dentro com relação a x. A derivada dessa função com relação a x, ó, aqui tem x? Tem. Então, vai dar a derivada desse com relação a x, que é 3. Mais, aqui tem x? Não, vai dar 0. Então, vai dar 3 cosseno de 3x mais y0. Tá? Ele quer de novo que você deriva. Olha, eu derivei a primeira, agora eu quero a segunda vez, da segunda derivada, eu quero com relação a x de novo. Então, eu vou lá, olho para isso aqui. O 3 é constante, ele fica aqui, e a derivada do cosseno é menos seno, por isso esse sinal, menos seno, vezes a derivada dessa função que está aqui com relação a x. Aqui tem x? Tem. A derivada desse cara é 3, sai para fora, multiplicando com 3 vezes 3, menos 9. Por isso que deu menos 9 aqui. E, de novo, eu já pulei essa etapa, mas, de novo, aqui não tem x, então isso aqui dá zero. Tá? E aqui esse 9 é porque eu derivei aqui, deu 3, ele saiu para fora. E o sinal de menos é porque a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Hum. Ah, olha isso aqui. Agora, ele quer que você derive com relação a y. Então, vamos derivar isso aqui em relação a y. De novo, o 9 é constante. Fica aqui. Aí, a derivada do seno é cosseno, só que tem um sinal de menos, então vai ficar menos 9. Cosseno de 3x
x mais yz, mas eu tenho que derivar também a função de dentro, que eu estou fazendo a regra da cadeia. Aqui tem y? Não, que eu queria. Dá zero. Aqui tem y, a derivada desse cara aqui com relação a y, o z constante, a derivada do y em relação a y é 1, então vai ficar z. Por isso que apareceu esse z aqui fora, tá? Então aqui deu z, a derivada da função de dentro deu z, então ficou menos 9z cosseno 3 mais yz. E aí, gente, o chato é isso, né? Porque agora ele quer a derivada com relação a z. E aí a gente tem que aplicar aqui, agora como tem esse z aqui, a gente vai ter que aplicar a regra do produto. Então vamos lá, a regra do produto. Então é a derivada da primeira, tá? Agora ele quer a derivada com relação a z, ó, tá aqui. Então, vamos lá. Derivada da primeira, então a derivada de menos 9z com relação a z é menos 9. E conserva a segunda, então cosseno de 3x mais yz. Mais. Agora eu tenho que derivar essa função, aqui é a regra da cadeia. O que eu tenho? Derivar a função de fora. Derivado do cosseno, do menos cosseno, né? Vai dar. Ou do cosseno é menos seno, só que tem um sinal de menos, fica mais. Então vai dar seno de 3x mais yz, aqui mantém. Vezes a derivada dessa função aqui, de dentro, com relação a z. Bom, aqui não tem z, dá zero, aqui tem z. A derivada dessa função com relação a z é y, né? Então, por isso que apareceu esse y aqui fora, tá? Então, essa daqui é uma derivada de ordem 4, tá? E é uma só, tá bom? Se eu fosse fazer as outras, a única coisa que eu consigo economizar é nas derivadas mistas, né? Que elas vão acabar sendo muito parecidas, ser iguais, né? Agora, mas eu tenho que fazer as outras, tá bom? Em geral, a gente não precisa ficar fazendo tanta derivada assim, né? Isso aqui é meio... como se tivesse... Como que eu posso falar? Isso aqui é meio... É, como que eu posso expressar? Ela é importante porque às vezes tem equações diferenciais que tem ordem 4 que tem que fazer, e que modelam algum tipo de problema, mas, em geral, você não precisa fazer isso na mão, tá? É muito trabalhoso você ficar derivando. Se ele pede todas as derivadas de ordem 4 aqui, a gente ia obter 8 funções. Imagina, a gente ia ter que ficar derivando até obter 8 funções. Aí não dá, né? Olha, pessoal, então, agora são, deixa eu olhar o horário, 9h51, a gente ainda tem 30 minutos, né? Tá? Ainda dá para fazer mais coisas aqui. Eu só vou pedir para vocês, a gente vai começar isso, eu só preciso dar um tempo que eu preciso pegar mais água lá para não ficar sem voz e também ir no banheiro, tá? Então, é rapidinho, eu já volto.
Pessoal, voltei então. Então a gente vai ver um pouquinho aqui, até para aproveitar o pessoal da física, principalmente. O pessoal da produção, não sei se usa tanto, mas o pessoal da física usa bastante isso, tá? Então, a gente aqui vai ver um pouco das aplicações dos derivados parciais, tá? Uma das aplicações é resolver, tá? Das derivadas parciais é modelar problemas que envolvam equações com derivadas parciais. E essas equações, elas chamam equações diferenciais parciais, tá bom? Então, assim, um exemplo é essa equação aqui, olha. Eu pego uma função u, essa u aqui é de duas variáveis, tá? U de x, y. Essa função de duas variáveis, u de x, y, ela, eu posso escrever essa equação. Isso aqui eu escrevi uma equação aqui. Qual é a equação? Diferencial parcial. Eu quero saber qual é a função u, que quando eu derivar duas vezes com relação a x, mais duas vezes com relação a y, a soma dessas duas derivadas dê zero. Essa equação aqui, ela é chamada de equação de Laplace, tá? Em homenagem a esse matemático aqui, o Pierre Laplace. E as soluções dessa equação aqui a gente chama de funções harmônicas, tá? Então, assim, por exemplo, estudo de fluidos, condução de calor, escoamento de fluidos, potencial elétrico, a gente trabalha com isso aqui, tá? Trabalha com caindo em algum tipo desse tipo de equação aqui de Laplace, tá bom? Claro, os problemas que aparecem, eles são um pouquinho mais complicados, né? Vão aparecer algumas coisas que a gente chama de condição inicial, outras coisas que a gente chama de condição de contorno. Pode ser que nessa equação, a parte principal da equação seja isso, mas depois tenha mais coisas aqui, tá? Essa daqui é uma equação de Laplace, sim, do modo mais simples, tá? É, Aí, por exemplo, o que que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, eu vou mostrar que aqui é outra equação, tá? Essa aqui então, é a equação de Laplace. É, Aqui no exemplo, para uma equação diferencial, por exemplo, aqui, qual é a equação diferencial? Essa daqui é a equação da onda, tá? Ah, não, desculpa, aqui ainda é a continuação da equação de Laplace, ó. Ele quer que você mostre que a função, mostre que a função x e y de x seno de y é solução da equação de Laplace, tá? Significa assim, que se eu derivar aquela função, se eu derivar essa função duas vezes com relação a x, depois derivar ela duas vezes com relação a y, somar vai ter que dar zero. Aí ela é uma solução. Será que isso é verdade? Vamos ver se essa u aqui é uma solução. Eu tenho que derivar duas vezes com relação a x. Então, derivo a primeira com relação a x. Bom, aqui é seno de y, não tem x, então isso aqui é constante. Então, a única parte que tem x é aqui, eu derivo a primeira vez. Mas dá e de x, que é a derivada da exponencial, é própria exponencial. Então, u de x vai dar e de x seno de y, é igual à própria função. Aí, se eu derivar a segunda vez com relação a x dessa função, é a mesma coisa, o seno de y aqui é constante, eu vou derivar e de x. Então, u x é igual a x seno de y, ok? A mesma coisa agora com y, só que agora o e de x só tem x, então ele é constante com relação a y. Então, eu só vou derivar o seno. Então, u de y, então a derivada primeira dessa função em relação a y, ela vai ser, mantém o e de x, porque ele é constante com relação a y, e aí derivar constante está multiplicando, ela sai fora da derivada, e deriva o seno. Derivado seno, o seno. Beleza.
Quero, mas eu preciso da derivada segunda. Então, eu vou pegar essa função e derivar novamente com relação a y. E de x é constante, derivada cosseno é menos seno de y. Tá? Então, o xx é essa daqui é o de y. A hora que eu fizer o xx mais o y, que é a equação de Laplace, substituir nessa equação aqui, ó, derivada segunda com relação a x, derivada segunda com relação a y, somo. A hora que eu substituir aqui, olha, tá? Eu vou ter e de x sendo y menos e de x sendo y igual a zero. Pessoal, um alerta, tá? Parece bobo esse alerta que eu vou dar para vocês, mas eu já vi muito aluno das minhas disciplinas errando isso, tá? Às vezes, por exemplo, quando eu faço prova, às vezes eu falo, olha, verifique se tal função é solução da equação. Aí o que que acontece? A pessoa, quando ela estava me assistindo, ela viu, olha, isso aqui é solução e pronto, eu substituí aqui deu zero, mas olha, isso aqui dá zero mesmo, porque ó, é essa função menos o oposto dela, então tem que dar zero. Só que quando não é solução, isso aqui acaba não satisfazendo, acaba não, por exemplo, nesse caso, não dando zero. E o aluno coloca aqui a solução do mesmo jeito, coloca zero, sem verificar. Toma cuidado, gente, ó. Aqui eu não simplesmente joguei essas funções, eu simplesmente, ó, peguei o xx, eu vi que deu isso, pus aqui. Peguei o y, eu vi que deu y, pus aqui. E aí eu vi que realmente, ó, uma cancela a outra, tá? Então vocês tomem cuidado com isso. Outra equação famosa também em física, tá? A equação da condução, a equação da onda, tá? Ou seja, por exemplo, essa equação aqui, ela modela fenômenos ondulatórios. Por exemplo, se eu estou batendo num pandeiro, se eu joguei uma pedra no lago e fez aquelas ondas que foram propagando, é um tipo de equação de onda. Claro, esse aqui é o modelo mais simples. Quando a gente vai modelar algum tipo de problema, em geral, tem mais coisas na equação, né? Além das condições iniciais, condições de contorno. Isso, quem quiser saber depois perguntar para mim o que é condição inicial, condição de contorno, eu respondo. Tá amanhã, porque eu tô ficando sem voz já. Tá? E aí, a mesma coisa, ele pediu para mostrar que essa solução, que isso aqui é a solução da equação da onda. Tá? Uma coisa que já me faz pensar que ela é a solução da equação da onda é porque eu tenho seno. Seno e cosseno descreve fenômenos ondulatórios, tá? E aí, para a equação da onda, eu tenho que derivar duas vezes com relação a t, duas vezes com relação a y, a x, e ver se essa equação é satisfeita. Se essa derivada é o a quadrado vezes isso. Tá? Então, a gente vai ter que usar o a ali. Então, vamos lá. Lembrando que o a está aqui dentro. Então, a derivada dessa função com relação a x. Bom, isso aqui é uma composta de funções, vai ter que usar a regra da cadeia. Então, a derivada da u com relação a x, derivada do seno, cosseno, vezes a derivada dessa função com relação a x. A derivada dessa função com relação a x, aqui, derivada do x com relação a x é 1, aqui não tem x, dá zero, então fica só cosseno de x lá. Eu preciso derivar de novo, com relação a x, porque eu preciso do derivada da u duas vezes com relação a x. Então, derivo o xx. Então, eu pego essa função aqui e derivo com relação a x de novo. Derivada daqui do cosseno é menos seno. E a derivada dessa função de dentro dá 1. Então, fica menos seno aqui. Agora, eu vou pegar essa função e vou derivar com relação a t. A derivada dessa função com relação a t é quem? É a derivada, é a função, derivada da função, que é cosseno, vezes a derivada da função que está aqui dentro. Com relação a t, vai dar menos a, por isso ficou assim. Se eu derivar mais uma vez aqui a, com relação a t, o que vai acontecer? A derivada a é constante, né? A derivada cosseno é menos seno, tá aqui, ficou menos, vezes a derivada dessa função aqui dentro com relação a t. Isso aqui vai dar menos a, tá? Só que esse menos a aqui vai ficar
Olha, já tinha esse menos aqui, né? Vai aparecer outro menos. Aqui ele esqueceu de colocar, né? Mas, ó, a derivada desse cara aqui vai dar menos A. Já tinha o menos A vezes menos A, vai dar A quadrado. Tá? A quadrado vezes a derivada do seno, vezes a derivada, vezes o seno. Tá? Bom, então agora eu só comparo. Olha aqui, eu tenho que mostrar que vale essa equação. Então, eu tenho que substituir. Do lado esquerdo, eu vou colocar o TT. Então, o TT dá isso aqui, tá? Menos A quadrado, TT. Olha aqui, olha. O XX é menos. É menos isso aqui. O XX é menos. Só que aqui, deixa eu só ver uma coisa. Aqui, derivada da U com relação a X. Tá? Menos A quadrado, isso. Só que isso aqui, olha, X aqui ficou menos. O XX o XX é menos aquele robô. Peraí, que aqui, peraí, só um pouquinho. Acabamos de achar um exercício errado, tá, pessoal? Olha, acompanha comigo aqui de novo. Se eu pegar essa função derivar com relação a x, a derivada do seno é cosseno, e essa derivada dessa função com relação a x é o próprio x. Se eu pegar essa função com relação a x e derivar a segunda vez, a derivada do cosseno vai dar menos seno, elevado a x1. Beleza, conferiu. Se eu pegar essa função aqui com relação a t, a derivada do cosseno é cosseno, e com relação a t, aqui vai sair menos a, tá? Menos a vai sair aqui, porque a derivada do t com o a menos a é constante, a derivada do t com relação a t é 1, então vai sair menos a. Se eu derivar essa função a segunda vez, o que vai acontecer? A derivada já tem esse menos, tá? Ah, não, tá certo, eu que errei. Perdão, gente, foi eu que errei. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Só que tem esse São menos três a. menos aí. São três menos, exatamente. Obrigado. Quem falou? O Anderson. O Anderson, obrigado. Perfeito, você falou. São três menos. Porque vai ser o menos, já tinha esse menos. Quando eu derivar o cosseno, vai dar menos seno, então vai cancelar um com o outro. Só que depois, na hora que eu derivar a função de dentro, vai sair o menos a de novo, por isso ficou menos a quadrado. Aí bate, né? Porque o xx é menos seno. Aí eu vou colocar para ser seno de x aqui, não é o xx, aí eu preciso multiplicar por menos dos dois lados. Então, menos o xx vai ficar igual a seno de x menos a. Então, aqui entra menos o xx, com esse menos vai dar mais, e aí satisfez a equação, tá? Aí, gente, então, o que eu vou fazer? Vai começar um assunto novo, que é plano tangente, tá? Exatamente aqui, plano tangente, é isso mesmo? Então, e a gente já está 10:08, então eu vou parar por aqui hoje, tá bom? Vou fazer chamada. E a gente para, deixa eu só parar de gravar, né? Porque não precisa aparecer a chamada na gravação, tá bom? Então a gente para isso aqui, sexta-feira